Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo joinha? Pessoal, hoje nós vamos bater um papo sobre o livro que eu escrevi, Alienígenas na Minha Janela, e outros acontecimentos que estão ocorrendo no mundo. E queria bater um papo com vocês para a gente discutir esses temas, né? É importante a gente sempre estar trabalhando em função disso, para que as informações e o modo de pensar de cada um a gente troque os conhecimentos, né? Cada vez mais. Sempre respeitando a opinião das outras pessoas. Não é fácil, né? Assim, a gente tem que manter sempre o respeito. Não é fácil porque, às vezes, há muitas opiniões adversas, né? Do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente intui. Então, a gente tem que estar sempre com a mente aberta para aceitar outras opiniões que sejam diferentes das nossas, né? Então, eu procuro ficar sempre neutra como contatada, eu procuro não pertencer a nenhum local, a não ser a mim mesma, e seguir sempre a intuição, porque a nossa intuição não falha, né? E sim, confraternizar com as pessoas, conversar com as pessoas, ouvir, né, as coisas, filtrar. Então isso é muito importante para que a gente consiga chegar num ponto, né, para nós mesmos. Às vezes a gente tem uma opinião formada sobre alguma coisa e quantas vezes a gente não volta atrás e percebe que a gente estava errado, né? Então ter essa humildade de perceber isso, de que a gente não sabe tudo, né? Que todos nós estamos aprendendo, todos nós somos buscadores da verdade, né? Não existe algo que não mude, que não se transforme, né? Na vida. Tudo se transforma. Então é importante ter a mente sempre aberta para todas as opiniões que divergirem das nossas, né? É claro que cada um tem o seu ponto de vista, isso faz parte, não é mesmo? Então, eu queria iniciar aqui um bate-papo com vocês. Vocês podem fazer perguntas, podem conversar, eu vou lendo aqui as mensagens e vamos deixar fluir essa live, né? Eu gosto de fazer sempre uma live intuitiva, porque a gente vai percebendo alguns pensamentos que vêm pra gente, a gente acha que às vezes pode ser coisa nossa, mas às vezes não, né? Então a espiritualidade, nossos amigos também, eles enviam inspirações pra gente, a gente tem que estar com essa sensibilidade de perceber, né? Essas inspirações que eles enviam pra gente. Então, eu como sou uma pessoa muito tímida, mas eu preciso fazer isso, eu preciso estar aqui com vocês conversando, batendo papo, né? É muito raro eu fazer live, é só quando eu estou inspirada mesmo. Eu gosto de fazer quando eu estou inspirada, porque aí vem mais coisas, né? Mais informações. Então, eu anotei algumas coisas aqui para a gente ir conversando, para mim não esquecer de nenhum ponto. E eu na escrita, eu sinto muitas coisas, né? Então a escrita me ajuda muito a ter foco e concentração e receber essas inspirações, né? Então, em primeiro lugar, queria agradecer a vocês por estarem aqui comigo, de estar aqui trocando ideias, de estar conversando. E é sempre importante a gente tirar sempre as nossas próprias conclusões sobre tudo, né? Tire sempre suas próprias conclusões. Por mais que vocês ouçam alguma coisa que vocês achem que é verdade, procurem tirar sempre as suas próprias conclusões a respeito de coisas, de pessoas, em relação a tudo, né? Não acreditar em tudo que vê,
Porque às vezes a gente quer tanto acreditar numa coisa e quando alguém fala que aquela coisa não é real, a gente se frustra, né? Fica muito chateado. Às vezes a gente acaba perdendo até amizades por causa disso, né? Porque às vezes a pessoa não está madura para ouvir uma opinião contrária. Às vezes a pessoa pede a sua opinião, mas ela não quer ouvir a sua opinião, né? Ela quer ouvir o que ela quer escutar. Né? Já perceberam isso? Então, a gente tem que aceitar, às vezes, as coisas não são como a gente pensa que é. Não sei se vocês estão me entendendo. Por exemplo, né? Eu estou começando a falar sobre os assuntos, os acontecimentos atuais, para depois a gente entrar no assunto do meu livro, tá, pessoal? Aí eu vou falar sobre o meu livro, eu vou falar sobre o meu contato, né? Para quem já me conhece, eu me chamo Mara Fator. E para quem não me conhece, para quem já me conhece, já conhece o meu livro, né? Sobre o meu relato ufológico. E aí eu vou deixar mais para o final para falar sobre esse assunto do livro. Então, eu achei melhor falar sobre as coisas que estão acontecendo atualmente. De agora em diante vai ter muito isso, muito isso. E a gente vai ter que ter muita, como se diz, bom senso, os pés no chão, a mente aberta, olhos de ver e prestar muita atenção. Porque tem muitas coisas na vida que confundem a gente, confundem mesmo. Às vezes, eu mesma já me confundi várias vezes em ver alguma filmagem. Então, por isso que eu cheguei à seguinte opinião, que a gente não deve se precipitar, não deve ser muito impulsivo, né? Porque a gente às vezes tem aquela ansiedade, aquela impulsividade, né? Ser muito impulsivo. Então, a gente tem que controlar isso, procurar controlar a nossa ansiedade. Eu sei que as pessoas querem acreditar, e tudo existe. Existe fakes, existem vídeos reais, existem muito sensacionalismo para ganhar likes. Tudo isso existe, né, pessoal? A gente sabe. Então, prestem muita atenção, tenham ouvidos de ouvir, olhos de ver, prestar muita atenção, tirar suas próprias conclusões, não se deixem influenciar, porque tudo isso existe, né? E há outros interesses envolvidos, há muitos interesses que a gente não sabe, são interesses ocultos, né? Então, tem muitas coisas que é para confundir, tem outras coisas que é para descredibilizar, tem coisas que é para desmotivar, né? Então, a gente tem que saber identificar tudo isso, tá? Muitas pessoas, elas são incrédulas e céticas, né? Então, essas pessoas, elas ainda estão no tempo delas, né? Nos processos delas. E a gente tem que respeitar e elas também têm que nos respeitar. Então, a gente tem que sempre procurar as pessoas que estão na mesma vibração que a gente, né? E às vezes as pessoas confundem a gente ser boa da gente ser boba. Uma coisa é diferente da outra, né? É que nem aquele meme que eu postei da Belinha essa semana, né? Falando que nós temos que ser pessoas boas, né? Aí outra pergunta, e esse ferrão? Boas, não indefesas. Então é bem isso, né? Porque hoje em dia tem tanto golpe, tem tantas mentiras. Então as pessoas estão assim elas estão sempre assim com aquela defesa, né? Eu entendo por que elas são assim. Porque vai
as pessoas vão ficando assim meio preocupadas que aquilo seja falso e se decepcionar depois. Então elas não acreditam, elas preferem assim, não vou acreditar porque aí é uma defesa minha e não vou me machucar, não vou me decepcionar. E às vezes a gente não pode ser assim, né? Porque a gente perde muito em ser assim. Às vezes a gente perde de conhecer relatos incríveis e coisas verdadeiras que acontecem. Às vezes, as pessoas estão tão escaldadas de tantas mentiras, de tantos fakes, que elas agem assim, né? Eu até entendo. Às vezes, em alguma live que eu faço, tem muitas pessoas legais, bacanas, que apoiam, que ouvem, que acreditam, né? E tem muitas pessoas que não, que são haters, que criticam, ridicularizam. E isso de ridicularizar inibe as pessoas de contar os relatos. As pessoas têm medo de contar, serem ridicularizadas, né? Ficarem marcadas, principalmente quem tem trabalho, quem precisa, quem tem família, quem estuda. Então fica assim estigmatizado. Então muitas pessoas não contam o relato delas, justamente com o receio de virar chacota, né? De virar piada. Então é complicado, porque a pessoa contatada, ou abduzida, que quer que seja, que teve uma experiência real, ela tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem, tem que ser muito valente para dar cara a tapa, para enfrentar essas pessoas que ridicularizam, né? Que duvidam, que ficam assim, desacreditam, ficam assim meio desconfiadas, né? E eu entendo isso, porque o mundo de hoje tá difícil mesmo, muito golpes. Então, eu sempre falo, acredita quem quiser, ninguém é obrigado a acreditar. E as pessoas certas vão estar ali, naquele momento, ao seu redor, né? Porque o universo, ele é sábio. As pessoas que ressoam sempre estão por perto, né? E é para aquelas pessoas. Às vezes não é para o mundo todo, é para aquela região, aquele local, né? Estava percebendo isso. E às vezes eu me questionava assim, né? Por que os alienígenas não... Que nem as pessoas perguntavam para mim, né? Por que eles não fazem contato com uma pessoa mais famosa, uma pessoa mais importante, né? Um governante de um país, um presidente, alguma coisa assim. Só que eu estava conversando no grupo e aí realmente as pessoas me lembraram uma coisa, que já houve contato com presidentes, já houve contato com pessoas importantes que nem o Papa, né? Já teve um contato. O presidente Eisenhower, né? Também teve. E poucas coisas mudaram. Por quê? Porque é a Matrix, né? Então os agentes da Matrix, eles trabalham para isso, para aquilo não. Só que o que acontece? Esses casos que a gente ouve, esses relatos, vai para as pessoas certas. As pessoas que ouvem sabem que foi real, elas sentem que foi real. Então, você seguindo sua intuição, você não erra. Você percebe o que é real, o que não é, né? Você consegue separar. Então, tudo tem um motivo, uma razão de ser. Nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão. É que nem a Zíbia Gasparetto fala, né? Embora tudo pareça errado, tudo está certo. E a nossa compreensão humana não consegue, muitas coisas não consegue compreender. Por que é permitido certas coisas, certas violências, tragédias, né? Mas tudo tem um motivo que a gente desconhece, né? Tudo é para evolução. Tudo tem uma razão de ser. Então, nesse grupo que a gente estava conversando sobre isso, me fez lembrar que teve sim contato com pessoas importantes, que, né? Então, tudo existe, né? Nada é por acaso.
E a responsabilidade do contatado é muito grande, porque quando ele tem um contato, ele se vê na obrigação de querer ajudar o mundo, de melhorar o mundo, né? Muda completamente a vida dele, é um divisor de águas, muda tudo. E ele se cobra muito. No meu caso, eu me cobro muito, porque eu penso, será que eu estou fazendo o melhor que eu poderia fazer? Será que eles estão satisfeitos com o trabalho que eu venho fazendo? Não é fácil, é um trabalho que requer muito tempo, né, da sua vida. Você tem suas coisas, seus afazeres do dia a dia. O livro, eu demorei, vai fazer 5 anos agora, dia 23 de fevereiro de 2024, vai fazer 5 anos, que foi em 2019. E foram anos que eu, assim, fiquei totalmente em casa, sentada, escrevendo, me dedicando inteiramente para terminar o livro. E eu queria muito fazer isso, eu sentia que eles queriam isso, né? Que eu escrevesse, deixasse registrada a minha experiência. Então, é dedicação. Eles procuram pessoas com disponibilidade. E às vezes a gente pede o contato, né? Muitas pessoas querem ter o contato por curiosidade. E não é assim. É um trabalho que não é fácil. Depois que você é contatado, você sente tudo mudar, né? É a noite escura da alma que a gente passa, que você tem que se desconstruir todinho, né? Desconstruir tudo que você aprendeu até hoje, tudo que foi ensinado desde criança, e você começa a refletir e se construir novamente. Então não é fácil, porque você começa a questionar tudo a vida inteira, assim, você questiona tudo que foi ensinado para você, o que foi passado para você, né? Então, às vezes, pedir para ter um contato, tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, porque a minha avó sempre costumava dizer, né? Sempre tem um anjo passando perto e dizendo amém, e aquilo se concretiza, né? Acontece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede. Eu sentia muito no meu coração que eu queria ver, né? Depois que a minha amiga lá de Araçoiaba da Serra falou que tinha visto, eu fiquei com aquilo, assim, aquilo me despertou, assim, deu um estalo, assim, que o meu coração, alguma coisa mudou. E eu acho que foi isso que atraiu eles. Eles sentiram essa minha vontade, essa minha disponibilidade de ver, de querer entender mais sobre o assunto, né? Então, eles sentem, eles veem tudo, eles sabem de tudo. Eles são... É que nem um Deus, né? Deus, assim, vê tudo que a gente faz, né? Sabe de tudo. Eles não querem ser vistos como deuses, né? Eles são nossos amigos, nossos professores. Eles vêm para nos ensinar, eles vêm para nos inspirar, nos motivar. Eles não vêm para que a gente acredite neles. Eles vêm para que nós acreditamos em nós mesmos cada vez mais. Porque o ser humano, ele tem muito potencial. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser mudar esse mundo aqui do jeito que está, se ele tiver vontade, ele consegue mudar, né? E por que é difícil? Por que tem tantas pessoas contrárias, né? E tantas coisas erradas no mundo? Para nossa evolução. E uma coisa que eu questiono muito é assim, a evolução, ela é individual. A evolução, ela não é coletiva. É claro que tem um lado, que o planeta Terra, né, tá se tornando do planeta de terceira dimensão, tá indo para a quarta dimensão, para a quinta dimensão, que não é um local, é um estado vibracional. Quando a gente vibra, né, na quinta dimensão. E tá chegando um momento que mais pessoas estão vibrando positivo. A gente acha assim, nossa, não é possível, porque o mundo tá tão ruim, não é possível, né? Que tem pessoas vibrando na quinta dimensão. É uma quantidade muito pequena ainda.
mas pode aumentar. É só as pessoas quererem. Talvez quando as pessoas cansarem de sofrer tanto, talvez vai mudando melhor, né? Mas eu sinto que a evolução é individual, né? E todos nós, que nem eu acho que a ufologia não tem como separar da espiritualidade. É claro que tem um exagero às vezes, tem muito... tem seitas, tem um monte de coisa assim, ganhando dinheiro com isso, virou um comércio, infelizmente, a ufologia, né? Eu acredito na ufologia espiritual, mas respeito a ufologia científica, porque eu acho que não tem como separar a espiritualidade da ufologia, que está tudo interligado, né? Está tudo interligado. E a ufologia, ela é muito, que eu estava falando, né, da evolução individual. E todos nós temos uma conta espiritual. Assim como a gente tem conta no banco da matéria aqui no plano físico, a gente tem uma conta espiritual de débito e de crédito. E essa conta é intransferível. Não dá para você passar para outra pessoa, é só sua essa conta. E cada pessoa tem o débito e o crédito. Então, o que cada pessoa faz de certo vai para o crédito e o que ela faz de errado vai para o débito, né? E essa conta não é da conta de ninguém cuidar, é só da pessoa, é intransferível. Eu costumo dizer isso, né? É uma forma que eu vejo que é bem assim. Então, é que nem o Gasparetto costumava falar, né? Tudo que a gente faz de errado, você tem que bancar. Você banca isso, vai para sua conta, né? Você realmente quer isso no seu, que eles falam, né? Pagar um karma futuro, levar isso para outra vida. Aí você não consegue a evolução nessa encarnação, você tem que voltar de novo aqui. Aí ninguém quer voltar de novo aqui, né? Então são várias questões, né, pessoal? Eu tô divagando aqui, tô falando bastante, mas depois eu vou começar a ler aqui vocês. Deixa eu ver quem que tá aqui. Ai, que legal. Jaquineide, Maísa, Valquíria. Às vezes eu bato o dedo aqui e chacoalha tudo. Eu falo bastante, né, pessoal? Viovine, oi Fred, amigo. Caseducci, Lore, meu Chioreto. Valdeir, Amâncio, Danilo, Wagner Oliveira. Feplemos, Eio, Pionca, Felipe, Minda, 888, Kelly Ponciano, Autoconsciências, Davidson. Bem-vindos, pessoal. Então, como eu estava falando, às vezes vem uns pensamentos assim, umas inspirações que eu preciso falar, né? Então, eu estava falando sobre isso, né? De seguir a intuição. Entendo porque que muitas pessoas são incrédulas e céticas, porque tem muitos golpes, né? Muitos fakes na internet. E as crenças, né, que a pessoa teve a vida toda. O 880, precisamos encontrar o equilíbrio e o caminho do meio. Todos nós, né? Eu também não sou perfeita. Eu também estou humana ainda, né? Então, todos nós, nós estamos no processo de evolução, procurando fazer o melhor que a gente pode, procurando seguir nossa missão, porque a vida é curta aqui, né? Nós estamos só de passagem. A gente pode ter um infarto, a gente pode cair e né, desencarnar dessa vida. É muito breve essa vida. Então, a gente tem que aproveitar cada momento para fazer o que a gente veio fazer aqui. Porque nós não somos turistas espirituais, né? Nós viemos aqui para cumprir nossa missão, nosso propósito de alma.
E quando eu tive contato, eu senti isso, que eles me deram um chacoalhão. Tipo assim, acorda para que você veio fazer aqui, né? Tá na hora de acordar, né? Mesmo estando com 50 anos, na época eu tava tinha feito 51, acho que agora eu tô com 56. E foi um chacoalhão, né? Tá na hora de acordar. Até agora você viveu sua vida, né? Fez sua missão com seus pais, cuidou dos seus pais. Agora vamos para o que você veio fazer do espiritual mesmo, né? Com nossos amigos de outros planetas. Então, é muito complicado. Às vezes a gente quer ficar só num cantinho, quietinha, não falar de nada, né? E ficar ali escondidinha debaixo da mesa, esperando as coisas, né, acontecerem. Ai, pronto, passou, já foi. Mas não é assim que acontece, né? A gente tem que ter coragem e ir em frente. E não é fácil, né? Que nem no meu caso, que eu tive um contato no físico com alienígenas. Então é uma coisa muito forte, é uma coisa muito diferente, que as pessoas têm muita dificuldade. Algumas pessoas, né, têm muita dificuldade de acreditar, porque o meu caso foi muito bizarro, foi muito surreal. Então é inimaginável para a compreensão humana. Eu tento me expressar, eu tento falar, eu tento procurar explicar para as pessoas como é que foi, né? Escrevi no livro, deixei tudo registradinho lá, tudo que aconteceu, todos os detalhes. No livro tem a parte da minha autobiografia para as pessoas me conhecerem, saber quem que é Mara Fator, né? Tem toda a minha vida lá na autobiografia. Tem uma segunda parte do livro também que fala sobre mediunidade, espiritualidade, né? Algumas premonições, sonhos lúcidos, projeções astrais, né? E a primeira parte é sobre o contato ufológico. Então, a gente olha esse mundo do jeito que tá e você pensa assim, meu Deus. Um homem procurando vida em Marte, construindo foguetes para ir em outro planeta, para ver se tem vida lá. E eu tive um contato aqui mesmo. E é muito louco, né, pessoal? Muito doido isso. E não vou ser a primeira, nem a única, nem a última. Já tiveram outras pessoas que já tiveram contatos. Muitas pessoas, muitos casos ufológicos. Eu tenho até um Instagram que eu procuro colocar todos os casos ufológicos lá. É muita gente que teve contato. Então as pessoas que são céticas, que não conhecem, não estudam, não pesquisam, então elas teriam que estudar mais, se aprofundar, ler sobre os casos ufológicos que já tiveram, para se inteirar mais do assunto, para poder conversar, para poder debater, falar alguma opinião, né? Porque é complicado a pessoa falar sobre aquilo que ela não conhece. Tem algumas frases que eu coloco lá no meu Telegram, que eu fiz um grupo do Telegram, depois se vocês quiserem participar lá, tá tudo separadinho, as minhas filmagens, tem toda a documentação do meu caso lá, todas as análises que foi feito da filmagem que eu fiz, tem os prints, né, as fotos das filmagens, tem as análises, conclusões, tem muito material lá. E eu coloco tudo lá para ficar fácil de organizar, né? Então lá as pessoas também podem escrever, podem enviar mensagem, tem o campo lá certinho, escreva aqui suas mensagens. E é só vocês entrarem no Telegram Alienígenas na Minha Janela, né? Livro Alienígenas na Minha Janela, e vocês podem participar lá do grupo, tá, pessoal? Pode conversar à vontade nesse tópico, né? E podem navegar à vontade lá nos outros tópicos, tem todos as filmagens, tem casos parecidos do OVNI Água Viva e o Serpol Void, né, que eu vi. Então isso
desses serem tão diferentes, para mim foi complicado também no começo, porque geralmente as pessoas viam Grey, viam humanoides, e para eu falar que eu tinha visto um polvoide, um ser parecido com um polvo, foi muito complicado, né? No começo, antes de fazer as regressões, eu não tinha lembrado desses seres. Aí depois, conforme eu fui fazendo as regressões, já fiz 5 regressões até hoje, em 5 anos. É quase uma por ano que eu faço. E aí vem vindo as memórias. Aí a gente vai se lembrando. Eu achava que era no momento da regressão, da hipnose, que vinha, mas não é. Às vezes é naquela semana, por exemplo, se você fez um sábado, durante a semana você vai tendo insights. Você vai lembrando de coisas. E aí vinha vindo. Aí eu lembrei que tinha aparecido esse ser polvoide, como que ele era. Os insights que eu recebi, né, que eu senti naquele dia. Depois eu lembrei da água viva na janela, né, que então foram 2 seres, na verdade, que eu vi, né. E no começo eu só lembrava da nave. Eu só lembrava que era uma nave vermelha, que tinha as luzinhas embaixo, bem comprida, e até embaixo. Eu olhava assim, eu estava no 10º andar, devia ter uns 8 andares, né, o OVNI. E aí ele recolheu aquela cauda e ficou só a nave vermelha. E aí eu ficava filmando e queria olhar e queria filmar, o celular quase caía da minha mão de tão nervosa que eu estava. Não sei como eu consegui filmar, foi um milagre. E teve um momento que a nave se transformou naquele ser, né? Aquele ser que parecia uma água viva, lindíssimo, belíssimo. Ficou ali todo arrumadinho, bonitinho para eu olhar para ele. E eu não sei como eu não infartei. Foi muito forte, foi muito bizarro, surreal, extraordinário, inacreditável, né? É muito complicado a gente contar um contato desse, ainda mais sendo no físico, né? Às vezes a gente é vista como mentirosa ou tomou alguma coisa, não sei o quê, né? Eles falam várias coisas, né, nas lives. Mas tem as pessoas que sabem que eu tô falando a verdade, não tem por que mentir uma coisa dessa, né? Que é muito forte. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar a verdade, né? Eu tô aqui para isso. Eu tô viva aqui para isso. Eu não sei quando eu vou partir, né? Quando eu vou desencarnar. Então, eu tenho que falar. E isso tem que ser uma coisa natural, porque cada ano que passa vai ficar uma coisa cada vez mais comum, né? Não tem que ser visto como nada estranho ou não natural. É uma coisa que eles existem, eles estão aqui, tem vários tipos de raças aqui, né? E tem todos os tipos de alienígenas, tem intraterrenos, nem todos são extraterrestres de outros planetas, tem muitos que são de outra dimensão, né? Tem várias dimensões, que eu também não sabia disso, achava que todos eram de outro planeta, extraterrestre, não é. Então, o correto é a gente falar alienígenas, né? E não extraterrestre, porque tem os intraterrenos também, tem bases no mar, na água, nas montanhas, né? Tem muita coisa. É um assunto bem complexo. Então, que nem eu costumo dizer, né? Que no começo, quando a gente... Lá atrás, né? Quando o homem ainda não tinha muito conhecimento que existia outros países, ele era só naquela tribo ali, na floresta, ele não sabia que tinha outras cidades, ele não sabia que tinha outros países, ele não sabia que tinha tantas outras pessoas, outras civilizações ali no planeta também, vivendo. Ele achava que era só aquela tribo dele. Aí, com o passar do tempo, foi expandindo e foi vendo que tinha mais tribos, né?
depois teve a globalização, todo mundo se integrou, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo em todos os países, na China, na Europa, em todos os lugares, todo mundo fica sabendo em tempo real pela internet. Então, a globalização, você tomou consciência de todas as pessoas que também vivem em outros países, né? E assim vai ser com os alienígenas. Assim como a gente ficou conhecendo os outros países, a gente vai começar a conhecer os outros planetas da nossa galáxia, de outras galáxias também. E às vezes a gente acha que é longe, para eles não é longe, porque eles têm tecnologia absurda, né? Eles têm um poder inimaginável, que o ser humano às vezes não consegue compreender. Então a gente tem que ter a mente aberta, procurar estudar, pesquisar muito, porque é um assunto muito profundo, muito complexo, né? Deixa eu ver aqui quem tá fazendo alguma pergunta aqui. Jaquineide, Maisara, Valquiriama, Viovni já estava aqui, Valdeir, terapeuta Jane, Caio Pedrini, Alex Cassani. Oi, amigo, tudo bem, Alex? Cacauzinha, Taninha, Barreto Carminha, Pati Werly, Fátima. Oi, Fátima, tudo bom, amiga? Bilê Ribeiro. Tati. Fátima 2019. O seu contato será que foi com os seres da água? Tem base mesmo no mar? Mas as naves são chamadas de OSNIs. No mar são chamados de OSNIs, isso mesmo, Fátima. Então, o ser que eu vi, ele tinha uns tentáculos assim que se mexiam lentamente, não era hostil, eu senti que ele era gentil, né? Não me fez mal nenhum, embora eu tive aquela disfunção orgânica, né, no dia seguinte. Eu costumo dizer assim que ele parecia muito com o povo. O que eu via mais nele eram os tentáculos mexendo assim. A parte da cabeça não tinha olhos, não tinha nariz, não tinha boca. Era só a cabeça, mas eu via mais os tentáculos. Ele estava fazendo alguma coisa, mexendo, né? E o que a gente conhece assim é um povo, mas pode não ser, pode ser uma energia que estava ali, pode ser um outro tipo de ser, né? A gente conhece muito pouco, né, do que existe. Então a gente procura associar com alguma coisa que a gente já viu, né? Mas o mar é um local muito pouco pesquisado, né? A gente não sabe tudo que tem no mar, tem muita coisa, tem muitos seres lindíssimos, belíssimos. Eu sempre posto lá no meu outro Instagram, Alienígenas da Minha Janela, do livro. Eu adoro coisas do mar, então eu sinto assim uma energia, tem alguma coisa ali que tem a ver, né, com o meu contato. A Cíntia Camerim, ela disse que eu tenho fractal em Sírius C, né? Achei muito interessante. A Cíntia é uma querida, né? Ela tem um dom muito lindo, né, de espiritual. E eu senti assim muita verdade no que ela disse, porque realmente os seres de Sírius C, eles são assim, né? São seres marinhos, né? Mas ainda estou em busca, que nem a Kátia Rigotti falou que eu era arcturiana. Então tem muitas coisas que a gente começa a juntar, a ligar os pontos, né? Será que é um mesclado de várias coisas? Eu já sonhei muito com reptilianos também, sempre. E tem reptilianos positivados, não são só negativos, né? A gente tem esse preconceito do humano
de achar que é aparência, ai, tem aparência de mal, né, porque é réptil. Mas, assim, na minha opinião, tá, pessoal? Tô falando a minha opinião. A respeito, a opinião de cada pessoa, né? Mas, assim, tem os positivados, sim, que fazem um trabalho de ajuda, de proteção, de luz. Tem os que estão em evolução, né? Tem os não evoluídos e tem os em evolução também. Tem os evoluídos, né? Assim como nós humanos tem os bons e os maus, os alienígenas também têm os bons e os maus, que a gente costuma falar evoluídos e não evoluídos, né? Então, em tudo tem a dualidade. A gente não pode generalizar, porque isso é um pensamento humano, né? O que a gente conhece aqui na Terra. E não é assim, a gente não pode ter essa visão humana para tudo. A gente tem que abrir a mente para começar a entender como é que funciona, né? Então, o que nós sabemos é uma gota e o que nós não sabemos é o oceano, que nem a frase de Isaac Newton. E é bem isso, a gente sabe bem pouquinho, é uma gotinha mesmo. Então é um estudo que nunca acaba, né? A gente estuda e não tem fim. Tem muitas coisas que eu prefiro não tirar conclusões precipitadas. Não deixar se levar pelo impulso e empolgação, né, que nem eu falei no começo. Tudo existe, temos de usar o bom senso. Isso aqui é um contexto em relação aos acontecimentos de vídeos, filmagens, né, que têm ocorrido ultimamente. Eu até gostaria de entrar nesse assunto, mas eu prefiro ficar neutra, né? Não falar a minha opinião. Porque a gente vê que tem muito sensacionalismo, as pessoas querem acreditar e às vezes a gente acaba entrando em briga com amigos. Não é briga, é assim, você fala e a pessoa fica chateada, né? Porque, não, mas Aí você fala que não é. Porque tudo existe, né? Então a gente tem que pesquisar mesmo a fundo, ter olhos de ver, ter um olhar bem crítico, que nem, por exemplo, sobre aquele gigante lá na ilha de Santa Catarina, né? As pessoas falam que é alienígena e tal. Na minha opinião, eu vi um boné do rapaz e aquele protetor de pescoço atrás do sol. Pra mim tava assim bem nítido, mas tem pessoas que acham que é alienígena. Tudo bem, respeito, você pode pensar o que você quiser. Pra mim que não era uma pessoa comum, era um turista mesmo. Aí teve até um que falou que era ele, né, um jogador de basquete. Depois ele voltou atrás e falou que era brincadeira, que não era ele. Mas depois foi feita a análise e verificaram que era um outro turista alto. Tudo. Então, na minha opinião, que era um outro turista alto. Então, não adianta a gente querer... O que eu sinto é isso, né? Que as pessoas querem muito que seja. Eu respeito o relato das pessoas, eu acredito muito no relato das pessoas, né? Teve muitas pessoas lá que relataram, que falaram que viram mesmo, eu respeito, mas as pessoas podem se enganar? Pode se enganar, pode acontecer isso também, não é difícil uma pessoa se enganar. Ela tá falando a verdade? Ela tá falando a verdade, ela tá falando o que ela acha que ela viu, mas ela pode ter se enganado, né? Se eu perceber assim depois, olhando de novo e achar que eu estava enganada, eu volto atrás e falo. Eu falo assim, não, realmente não era um turista, não, acho que era um alienígena mesmo. Eu mudo assim, de boa, assim, né? A gente tem que ser uma metamorfose ambulante, a gente tem que estar sempre humilde, né? De voltar atrás nas coisas, de falar, porque é assim que a gente vai descobrindo as verdades, né? E... que nem o meu relato
eu realmente vi isso que eu estou falando. Então, aí só você que viu? Só eu que vi. Eu filmei a nave. Mas assim, o meu relato, ele tem tantos detalhes, é tão profundo, e foi várias coisas que aconteceram naquela noite, né? E é uma coisa que foi real. Então, é complicado, né, pessoal? É complicado, porque a gente tem o nosso lado humano de ver as coisas, e a gente tem o nosso lado também do nosso eu superior, né? Da nossa espiritualidade, que sente as coisas, que tem as intuições, em tudo isso interfere. Que nem teve o caso lá de Miami, né? Que apareceram alienígenas lá. Tudo bem, pode acontecer? Pode acontecer. Né? Pode acontecer. É mais difícil, assim, mas pode acontecer. Pode ter sido adolescentes com fogos? Pode. Por que tinha tantas viaturas? Para fechar todas as saídas, para ter controle total, né? Então não foi um exagero aquele monte de viaturas. É muitas viaturas se for só adolescente. A gente tem que pensar, gente, em todas as possibilidades, todas. Podia ser atentado de bomba, podia ser terrorismo, podia ser várias coisas, né? Podia ser alienígena? Podia. Por quê? Porque tem os agentes da matriz. Existe o encobertamento, existe. Sim, há muito acobertamento, né? Então, é muita coisa. Tudo existe. Então, não é fácil a gente tirar conclusões. A gente não pode se precipitar, tem que ter muita cautela em bater o martelo e dizer que é ou não é, né? Agora, quem viu, né? As pessoas contatadas que viram, eles sabem o que eles viram. Que nem no meu caso, eu sei o que eu vi, né? Aí há casos e casos. Tudo existe. A gente pode generalizar, não existe? Existe. Não é assim. É muito complexo, é muitos detalhes. Tem muitas coisas. Então, essa parte eu já falei. Tem muito sensacionalista para ganhar likes, né? Há muitos interesses ocultos. Tem pessoas que, às vezes, elas se dizem da luz, mas não são. Há muita mentiras, né? Eu conheci uma vez uma pessoa que ela era uma chefe numa empresa e ela tinha várias imagens de Nossa Senhora, a sala toda era de santos, e se dizia uma pessoa super... Não tô generalizando, tá, pessoal? Não tô julgando ninguém, tá? Porque toda vez que a gente julga, a gente erra, né? A gente não deve julgar, só estou comentando um fato. E ela era muito má com os funcionários, muito má. Então, o que adiantou, né? Tudo isso de dizer que era uma pessoa de luz, que tinha imagem, não adianta. É as atitudes da pessoa, né? Mas, enfim, cada um com a sua conta de débito e crédito, que eu falei anteriormente, né? Que é intransferível e a gente não deve interferir, né? Cada um é dono da sua própria conta. Mas, enfim, às vezes a gente vê pessoas falando... Tem até um pessoal que fala, né? É o famoso ser de luz, né? Ele é o exemplo, ele é o isso e aquilo, e... O tempo vai mostrando a verdade sobre as pessoas, né? Não tem coisa melhor do que o tempo. O tempo é muito sábio.
ele mostra, ele vai separando, né? O que é real do que não é, as máscaras vão caindo. Então, por isso que a gente, quando tá falando a verdade, a gente sempre tá aqui dando a cara a tapa, falando, mostrando, provando. Tem as filmagens para qualquer ufólogo analisar, tá totalmente disponível, assim como eu sempre estou disponível também. E a gente tem que fazer assim, né? Tem que estar ali disponível. Você tá falando uma coisa, você tá afirmando uma coisa, então você tem que estar ali, né? E o tempo, o que não for verdade, as máscaras vão caindo e vai aparecendo a verdade. Isso aqui eu já falei. Pronto, a folhinha já foi. Vamos para outra aqui. É como diz a música da Pitty, né? Por mais que seja estranho, seja você, né? Seja sempre você, seja verdadeiro com você mesmo. E você é um ser único, né? Então, a melhor coisa é ser sempre você, ser sempre verdadeiro, porque todos os outros já existem. Então, não se compare. Cada caso é um caso, cada pessoa tem um histórico espiritual diferente. A gente não deve se comparar. Cada pessoa tem uma missão diferente, um propósito, né? Várias coisas acontecem na vida de cada pessoa. Então é isso. O mundo está muito doido, né? Às vezes sentimos uma intuição muito forte, então é melhor seguir. Então, eu sou muito assim. Eu já cancelei coisas na mesma semana que eu tinha combinado alguma coisa, algum evento, alguma coisa assim, e eu senti muito forte cancelar. Eu procuro seguir a minha intuição, porque eu sei que é alguma coisa que está me avisando. Então, vocês têm sempre que seguir a intuição de vocês. É bem sutil, mas dá para perceber. A evolução individual, já falei. Tá. Sobre a nossa autoestima, né? Sabermos que somos inteligentes, que somos capazes. Não deixar que ninguém jogue um balde de água fria em você, que ninguém te desmereça, que ninguém te maltrate, te ofenda, né? Não permitir isso. Saber que você tem muito potencial, que você nem imagina. Às vezes nós não sabemos o poder que nós temos, então nós temos que melhorar nossa autoestima, nós temos que dar valor para as nossas qualidades, estar ciente dos nossos defeitos, procurar melhorar, mas sempre, sempre faça uma lista das suas qualidades para você lembrar tudo que você faz de bom, né? Porque isso melhora a autoestima. É que nem um filme uma vez que eu assisti, não sei se eu vou falar o nome certo do filme. Eu não sei se era a Cor Púrpura. Será que é a Cor Púrpura? Eu acho que é. Nossa, esse filme é muito bonito. Tem uma cena que a babá fala pra menininha, né? Você é inteligente, né? Você é smart, você é capaz, você é digna. Nossa, eu acho lindo isso, porque ali ela formou a autoestima da criança, né? Desde pequeno. Então, às vezes, com o tempo, quem é muito empata, a gente tem até um grupo que chama, que são narcisistas, né? Eu tô falando vários assuntos, tá, pessoal? Tô procurando mesclar sobre tudo que aconteceu nesses meses para inteirar vocês, tá? Então a gente tem um grupo também que é chamado, que são narcisistas, e é muito triste, né? Eu não sabia o que era essa palavra, eu achava que narcisista era aquela pessoa que se olhava no espelho e se achava bonita, que nem da história, né? Do Narciso que se olhou na poça de água, e não é assim.
É o transtorno do narcisista. Se vocês verem o que eles fazem com as pessoas, é bem interessante vocês estudarem, começar a pesquisar. Tem até um Instagram muito bom que chama Narcisismo Exposto. Entre nesse Instagram e comece a assistir os vídeos. Vai cair muitas fichas. Vocês vão começar a perceber que quem é muito empata, é muito bondoso, que gosta de ajudar os outros, são vítimas desses narcisistas. Então a gente começa a ver várias atitudes, começa a cair a ficha. Você fala assim, nossa, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. E não vale só para relacionamento afetivo, vale para tudo. Vale para amizades, vale para família, vale para colegas de trabalho, vale para filho, pai, mãe, todos os tipos de relacionamentos. E isso aí é uma defesa, né, que a gente tem para não mais cair nisso. Porque é que uma amiga minha fala, né, a gente é bom, mas não é besta, né? Tá bom, pessoal? Então isso aqui é importante falar. É legal a gente fazer um misto, falar sobre tudo, né? Senão a gente fica falando só de ufologia. Minha irmã que fala, mas você só fala disso. Que nem eu falei pro Guru, né? Num dia que eu fui lá no Paranormal Experiência, que ele fez a entrevista comigo, ele, olha, eu falei pra ele, a minha irmã reclama que eu só falo disso. Ele falou, mas também, né, queria que não falasse que assunto, né? Depois do contato que você teve, não tem como, né? Então eu procuro falar um pouquinho de cada coisa pra não se tornar aquela chata do, né? Que só fala disso. É importante a gente ter a nossa espontaneidade, porque senão a gente se torna robôs, né? Tudo planejadinho. E eu não gosto muito disso, de, sabe, tudo planejar, tudo. Sagitariano é meio assim, né? Quando der certo, quando tiver afim, quando tiver inspirado e dá tudo certo. Parece que era para ser naquele momento, né? Então, a gente nunca deve perder a nossa espontaneidade, que é o que nos torna mais sensíveis, né? Mais humanos. Até que é crítico falar humanos, porque humanos ultimamente não tá com uma boa visão, né? Falar humanos. Terráqueos, né? Vamos falar terráqueos. Eu sou uma pessoa assim que eu tenho muito bom humor, então às vezes eu me policio, que eu falo assim, puxa vida, eu não posso brincar muito, senão as pessoas vão achar que é tudo brincadeira, e não é, né? Porque foi uma coisa que aconteceu, uma coisa séria, muito séria. Então às vezes eu procuro até ficar mais séria para falar, né, com as pessoas. Mas assim, quem me conhece, eu sou muito bem humorada, gosto de brincar, dou muita risada, né? Mas faz parte. A responsabilidade é muito grande do contatado, né? Dos abduzidos. Isso aqui eu já falei, né? Que a vida é curta e breve, por isso temos que fazer a nossa missão, um propósito. Cumprir, né? Os contratados serem ridicularizados, por isso não contam suas experiências. Mas se todos fizessem isso e não tiverem coragem de enfrentar, ficaremos sempre estagnados no mesmo lugar. Pressionados pelos agentes da Matrix. Então tem muitos agentes da Matrix, às vezes na própria família, né? E à sua volta, nas redes sociais, em todos os lugares. Então a gente tem que ter muita coragem e não se deixar oprimir. A gente tem que contar os relatos, sim, dar um jeitinho, né? Eu sei que quem trabalha é complicado, porque sobrevive, né? Precisa do trabalho, que nem eu no meu caso, como eu já sou aposentada, né? Eu sou nutricionista aposentada, então para mim é um pouquinho mais fácil, que eu não dependo disso para viver, né? Tenho minha aposentadoria e não tenho filhos na escola, então
não tem perigo de virar chacota, então eu posso me dedicar a contar o meu relato e ajudar outras pessoas a contarem também, né? E ajudar as pessoas a entenderem que elas não estão loucas, que isso está acontecendo de verdade e que tem esses fenômenos anômalos, existem, né? Tudo isso que a gente sente, que a gente vê, as naves, os OVNIs, a gente vê, existem, né? A gente não pode generalizar, achar que tudo que brilha no céu é OVNI, embora OVNI signifique objeto não identificado. Então, tem muitos objetos no céu, tem lixo espacial, tem balão? Tem drone? Tem avião? Tem helicóptero. Então, você tem que ir descartando. Não é isso, não é o Starlink, não é o balão do Google, não é... Você tem que ir descartando, né? A gente tem que ter os pés no chão. Você tem que estudar, pesquisar. Todos nós somos cientistas natos, a gente já nasce com inteligência. Todos nós temos um cérebro, um olho, que a gente pode olhar e pode aprender, treinar o olhar, saber diferenciar o que é ou não uma nave, um disco voador, o que é drone, o que é balão, né? Porque às vezes a perspectiva que a gente olha, você tem certeza que é. Aí você começa a analisar o vídeo e fala assim, não, realmente, isso aqui parece um balão de aniversário, aqueles prateados que vão voando devagarzinho, né? E vão brilhando conforme o sol bate. E aí a pessoa fala assim, nossa, tá mudando de forma. Mas por quê? Porque o vento vai girando ele não é que ele tá mudando de forma, ele parece que tá com outra forma, né? Então a gente tem que ter muito bom senso. A gente não pode generalizar, achar que tudo é. E nem pode falar que não é. Porque tudo existe. É o que eu sempre falo, né? Tudo existe. Nossa, a live vai ficar bem longa, né? Eu não sei quantas horas pode ter. Acho que até 2 horas, né? Deixa eu ver, começamos às 5, agora são 6:05. Deixa eu ver aqui. Rosana Fernandes, bem-vinda. Camila Fabrique, Nicole Sensitiva. Olá, Nicole, tudo bem? Boa tarde. Thalita Angélica. É verdade, tá ali. Ramon. Ale Cazuli 333. Regis Mike 35. Rose Santiago. Thalita Angélica, realmente. Nicole Sensitiva, com certeza. Jane Dornelas, Gabi Sanches, Thalita Angélica, Nicole Sensitiva. Fala do seu contato também. Eu vou falar agora, tá? Tomara que eu não perca essa live. Não sei se é 1 hora só. Aí eles derrubam e se for 1 hora só, aí perde tudo, né? Que eu falei. Mas eu vou falar assim, Nicole. Espontaneidade é importante. Ainda mais nos dias de hoje, que tá cada vez mais raro isso, né? Tá ali, Amâncio Franco. Eu gosto deste assunto de contatados. É bem interessante, né? A gente aprende muito. Eu tive coragem de contar. Que bom, Nicole. Conta pra gente como que foi seu contato. Conte sim. Sim, existem. Thalita Angélica falou. Sim, existem. Eles existem e estão sempre aqui com a gente. Sempre. Eles ouvem tudo que a gente fala. Eles sabem tudo que a gente pensa. No dia do meu contato, eu senti que eles me conheciam minhas intenções, conheciam meu coração. Mão harmônica, Thalita Angélica. Ok. Então, eles conheciam meu coração, eles conhecem a gente. Eles têm muita tecnologia. A nave vibrava o meu corpo, assim, trepidava, assim.
E era silenciosa, não fazia um barulho. Nossa, foi tão gostoso sentir a nave trepidando, assim, o corpo vibrava, assim, muito poder, coisa mais linda, pessoal. É até complicado de falar. É muito complicado de falar. Porque é muito louco, né? Muito doido isso. Era muito linda. Era um poder. Quando eu falo assim, tecnologia, eles podiam ir aonde quisessem, quando quisessem, como quisessem. Era muito rápido, assim. Eles vinham para perto da janela, depois iam, ficavam voando nos para-raios dos prédios, bem devagarzinho, ficava piscando luzinha branca lá, voltava, descia, subia, vinha para perto do vidro, eu quase morria do coração. Porque assim, a vibração deles é muito forte, né? Eles têm uma frequência, uma energia muito grande. A gente quase não aguenta, porque é muito tenso, né? A gente fica muito tenso, porque a gente tem medo do desconhecido, né? A gente tem medo, a gente não sabe quem que tá ali pilotando a nave. Aí você fala, quem será? Será que é do bem? Será que não é? Será que vai me fazer mal? Será que não vai? Será que vai acontecer alguma coisa? Você fica tenso. E eles bem tranquilos, assim, não ia mais embora, ficava ali. Eu tive a impressão que ficou horas, né? E às vezes pode ter sido segundos, porque quando eu olhei no celular, era 00:04. Eu não sei a hora que começou. Eu, assim, a minha sensação, como eu já estava dormindo há muito tempo, eu acho que pode ter começado às 11 horas da noite, 11h30. Essa é a minha sensação. Ou pode ter sido às 10, né? Porque eu fui passar uns dias na casa da minha irmã, lá em Santo André. Foi dia 23 de fevereiro de 2019. E aí eu tava dormindo no sofá e escutei um som tecnológico parecido com um apito. Insistente, insistente, ficava apitando, apitando, apitando. Enquanto eu não acordei, não parou de apitar. Era muito insistente. E era gentil, não era muito alto, não era muito baixo, era gentil. Parecia que queria conversar comigo, sabe? Ficar pri, pri. E eu olhei assim e falei, nossa, não é o celular, não é a campainha. E vinha de fora da janela. Aí eu sentei, olhei, vi aquele clarão branco, iluminou toda a sala, clareou toda a sala. A noite virou dia. Eu levei aquele susto, porque eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Porque drone não é, o sol não é, a lua não é. Tava do lado norte, assim, porque o sol lá, na janela da minha irmã da sala, é bem grandona, assim, é uma sacada. O sol nasce do lado direito, que é leste. Porque a gente sempre faz assim, estica o braço direito, você encontra o leste, que é onde nasce o sol. Você estica o lado, seu braço direito para o sol, para encontrar o leste. O outro lado é o oeste, a sua frente é o norte, as suas costas é o sul, para você se localizar, né? É uma bússola humana, né? E aí ele estava do lado norte. Quando eu vi aquela luz branca, eu pensei rápido assim, meu Deus, será que é o que eu tô pensando? Não pode ser, não pode ser. Porque eu vinha estudando, eu vinha pesquisando, depois que a minha amiga falou lá de Araçoiaba da Serra, né? Foi em 2018 que ela falou. E eu começava nas viagens, eu começava a filmar o céu, começava a tirar foto, eu queria ver, eu ficava procurando. E diz que quem procura acha, né? Por isso tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes não são seres benevolentes, né? Às vezes tem os maléficos também, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, por curiosidade. Mas o meu não era curiosidade, era assim, uma coisa que eu sentia no meu coração, sabe? E aí ficou do lado dessa luz branca, do lado direito, tinha uma nave vermelha com as luzinhas embaixo, que até lá acho que no terra, no segundo andar. Era comprida, assim, parecia uma água viva. E depois se transformou naquela água viva, grandona, branca, coisa mais linda, né? E emocionante. E esses dias passou aquele OVNI água viva, né, do governo lá, dos militares falando que viram
por infravermelho. Eu achei incrível. No começo, eu achei que era uma mancha no vidro da câmera, porque, nossa, é igualzinho uma mancha, uma sujeirinha, né? Aí depois teve análises de ufólogos que viram que realmente não era mancha, parece muito com uma mancha, porque ele flutuava assim. Eu não sei, eu não gosto de tirar conclusões precipitadas. Eu tô esperando, aguardando o final do desfecho para saber o que era, né? Eu prefiro assim. E várias pessoas me mandaram esse vídeo falando: olha, Mara, viram também, filmaram OVNI Água Viva, igual você, tal, do seu livro. Aí várias pessoas lembraram, né, que eu tinha visto. E tem vários casos assim, né? Tem aquela Patrícia Lyon também, que foi abduzida por seres polvoides. Não era água viva, o dela era polvoide. No Telegram do grupo do livro tem lá os vídeos contando a história dela, né? Que ela até apareceu no Canadá. Ela foi abduzida e deixada no Canadá. E às vezes as pessoas me perguntam: você não tem medo, né, de ser levado, de ser abduzida? Gente, eu não tenho medo, não sei como, porque eu sou uma pessoa super medrosa. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de passeio de barco. Uma vez eu fui de escuna, morri de medo. Passei um sufoco danado. Barco, chuva forte. Eu sou uma medrosa. Eu não fiquei com medo não disso. Eu não sinto medo. Às vezes eu vou na minha irmã, durmo lá, não fico com medo que eles vão voltar. Eu fico pensando assim, eles podiam voltar. Agora eu acho que eu não teria tanto medo, né? Eu não ia ficar tão em pânico que nem eu fiquei, porque eu fiquei em pânico a primeira vez. Agora pode ser que eles apareçam mais vezes, né? E tá aparecendo muitos casos. Então esse da Água Viva lá, que filmaram, foi bem interessante. Nossa, teve vários, né? Que tá cada vez mais, né, pessoal? Esse negócio de alienígena. E logo nós vamos ter o contato. Aí o pessoal fala assim: por que eles não apresentam para todo mundo? Já pensou que susto que seria, não? Se eles apresentassem para todo mundo, não pode, ia ser um baque. Só que eu acho que vai chegar uma hora que não vai ter jeito, porque vai ser que nem aconteceu comigo, é um baque mesmo, é um impacto, né? E quem tiver mais preparado vai sentir menos o impacto. Então por isso que a gente tem que se preparar, estudar, né? Procurar entender, porque vai ser forte. Vai ser uma mudança assim em tudo, né? E às vezes a gente fala assim, a gente não vê a hora que isso aconteça para ver se muda esse mundo, né? Que a gente tá vendo tantas guerras, tantas coisas, né? E é muito triste a gente ver assim o mundo, mas a gente tem que manter o padrão vibratório, não deixar cair, né, a frequência. Não é fácil ver tudo isso acontecer no mundo. Imagine, eu tive contato, eu penso, meu Deus, o que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar? O que mais que eu posso melhorar? Né? Que nem eu escrevi o livro, foi difícil. Faço várias entrevistas, né? Já fiz 37 entrevistas contando o meu caso, para inspirar mais pessoas a contarem também, inspirar mais pessoas a despertarem também, né? Para a verdade da vida, o que é a vida na verdade, né? Que eles existem, que eles estão aqui. Então, é um trabalho que não é fácil. Tem que ter muita coragem, né? Que mais, então, do contato? Aí depois ele recolheu aquela cauda, eu filmei a nave, tem nas minhas redes sociais, estão fixadas todos no feed, as filmagens que eu fiz, tem de perto, de longe. E depois ele recolheu a cauda. Aí apareceu o ser polvo dentro da sala, 1 metro de mim. Nesse momento, eu não sei onde estava o celular, eu fiquei totalmente passada, eu só queria ficar olhando para ele e não perder o contato visual. E ele ficava mexendo aqueles tentáculos, assim, era magnífico, extraordinário, muito bonito. Dá medo, mas assim, eu acho que é uma mistura de sentimentos, né? Eu fiquei fascinada, eu fiquei com medo, eu fiquei encantada, eu fiquei assim, nossa, era de outro mundo. Então,
Ele parecia que estava no holograma, assim, de filme de ficção científica. É igualzinho de filme. É igualzinho o filme. A nave também. Parece que você está assistindo um filme, assim, de ficção. Né? Parece que não... Você fica assim, nem você acredita que aquilo está acontecendo naquele momento. É muito forte. Eu não sei como eu sobrevivi, não sei como eu aguentei. Não sei como eu não infartei. Acho que eles sabiam que eu ia aguentar. No dia seguinte eu tive uma disfunção orgânica, né? Fui 5 vezes no banheiro, no intervalo, num período de 3 horas. Acho que eles fizeram uma limpeza, uma desintoxicação em mim, né? Eu emagreci 1,5 kg em 3 dias. Eu não fui no médico porque eu tava me sentindo bem, não me sentia mal, mas eu tava com medo, assim. Fui procurar uma psicóloga, achei na internet a doutora Gilda Moura, que foi que me ajudou a entender o fenômeno, que isso acontecia com mais pessoas no mundo todo, né? Que tava tudo bem, para eu ficar tranquila, para não ficar tão nervosa, né? Porque a gente não abria as janelas aqui de casa 15 dias, né? Sem abrir a janela, com medo de atrair. Então, meu marido também ficou, assim, meio preocupado, né? E depois, em dezembro, nós vimos uma sonda redonda, vermelha, tamanho de uma bola de basquete, e uma retangular, maior que a bola de basquete, vermelha também. Ele viu junto comigo. Ele me ergueu da rede, ele que viu primeiro. Aí ele falou, olha ali, olha ali. E a gente ficou olhando assim, estupefata, né, de boca aberta, porque é muito rápido, dura segundos, assim, acho que eles fazem alguma coisa e depois vão embora, né? Somem, assim, é muito rápido. Então, isso está acontecendo com muitas pessoas, né, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou salvar a live para não perder, tá bom? Um beijão grande a todos. Namastê, a gente vai se falando. Qualquer dúvida é só perguntar no meu direct, ok? Abraço a todos. Tchau, tchau.